programa a seguir é uma produção independente, sendo de total responsabilidade de seus idealizadores e produtores o seu conteúdo, inclusive as opiniões nele expressadas. Boa noite, mais um programa Nutriação para você, repleto de novidades, dicas e sugestões para você cada vez mais melhorar a sua saúde. Hoje nós temos uma parte de culinária, primeira vez aqui no programa. Eu desenvolvi para vocês uma feijoada light. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e entender até o porquê que ela acaba sendo muito mais leve do que a normal. Lembrando que ela tem 30% das calorias da normal. O peso na consciência com certeza vai ser muito menor do que o peso na balança e não vai deixar de ter o prazer de volta. Temos um bloco também muito interessante com a parte de motivação, com um paciente chamado Wilson, que perdeu mais de 26 quilos. Ele vai dar uma liçãozinha de motivação e tentar estimular você a sair do sofá e suar um pouquinho mais para cuidar também da sua. E fechando, vamos falar um pouquinho sobre alimentos light e diets. O que a legislação determina o que é um alimento light, o que é um alimento diet e se nós podemos consumir, se gestante pode consumir, se criança pode consumir e qual o público correto que foi destinado a esse tipo de alimento. Não perca, daqui a pouquinho nós já estamos voltando, coisa de 2 minutinhos, não saia daí. Sempre tivemos quem falasse por nós. Hoje, escolhemos ter a nossa própria voz. As pessoas com deficiência intelectual devem ser estimuladas a tomar decisões e a expressar suas opiniões sobre assuntos como relações familiares, saúde, educação e trabalho. Escute o que elas têm a dizer e ajude-as na conquista de sua autonomia. A companhia da imagem é clique. O casamento, uma viagem é clique. Chegou a hora de nascer, então clique. A companhia da imagem é clique. Pra te fotografar na sua casa, no estúdio, em qualquer lugar. A sua foto da net é um clique. A companhia da imagem é clique. Companhia da Imagem, registrando os melhores momentos da sua vida. A companhia da imagem é clique. É clique. No dia 26 de abril de 1971, foi fundada a APAI em Barretos com o objetivo de dar apoio a pessoas com deficiência intelectual. No começo, apenas 30 assistidos e 10 funcionários. Hoje, atendendo 226 alunos, mais de 150 atendimentos ambulatoriais e 99 funcionários. O objetivo continua o mesmo, um serviço de excelência, comprometimento e amor. APAI Barretos, 40 anos de dedicação e profissionalismo. O Centro Nutricional Dr. René Leite é uma clínica diferenciada que visa o seu bem-estar. Aqui você é especial do momento em que chega até a hora em que você é atendido. A clínica oferece também avaliação física com um profissional especializado, acompanhamento psicológico, aulas de culinária e cursos aos fins de semana. Você que se preocupa com a sua saúde e está em busca de bem-estar, venha conhecer o Centro Nutricional Dr. René Leite, que fica na Rua 16, número 0115, bairro Primavera. Telefone 3324-4706. Há 25 anos em Barretos, a Farmácia Gerânio é sinônimo de confiança e qualidade. Seu maior compromisso é o atendimento personalizado, proporcionando saúde e bem-estar aos seus clientes. A Farmácia Gerânio está sempre inovando com equipamentos modernos, rigorosos processos de qualidade, manipulação de fórmulas, profissionais experientes e 3 farmacêuticos responsáveis. Aqui você encontra medicamentos manipulados, produtos naturais e dietéticos, homeopatia, fitoterápicos, florais e cosméticos. Farmácia Gerânio. Venha nos visitar. Avenida 21, entre ruas 28 e 30. Fone 3324-2100. Então, 1 colher de sopa de margarina light. Já deixamos quentinho aqui. Romeu, olha o cheirinho da margarina, ó. Acho que é o programa que você está mais gostando, hein, Romeu?
Toda vez só fala de fruta. Acho que quando eu falei que ia fazer feijoada, se fosse, nossa, agora eu tiro a minha barriga da miséria, depois de tanto tempo. A margarina é a única gordura mesmo que vai ser utilizada nessa receita. E quer queira, quer não, ela vem apenas para dar uma leve fritadinha na carne de soja e no peito de peru. Como o peito de peru, que vai dar o sabor principal para a feijoada, ele é o primeiro a ser colocado depois da cebola. Agora a cebola picadinha. Olha, esse cheirinho está melhorando. Depois que nós conseguimos dar essa leve fritadinha na cebola, uma dourada na cebola, nós vamos estar adicionando o peito de peru. Vai dando uma olhadinha nos ingredientes aí, você que está chegando agora, está pegando o programa no meio. Vocês vão ver que gostoso que é um pouquinho na prática o que eu acabo dizendo para os pacientes diariamente. Que nós temos que encontrar prazer de fazer a coisa certa. E nada mais gostoso do que essa feijoada no próximo domingo, que eu quero ver muitas famílias fazendo. Eu quero que vocês realmente paguem para ver, sabe? Se realmente vai ficar gostoso ou não. Pode perceber que a cebola ela fica uma consistência como se ela tivesse sido frita realmente. Mas é na margarina que tem 50% menos de gordura do que é normal. Depois dessa leve fritadinha, dessa leve dourada aqui na nossa cebola, nós vamos adicionar o nosso carro-chefe. Esse aqui é o segredo, tá, gente? É o peito de peru. É um dos embutidos mais utilizados hoje dentro do processo de perda de peso, por ele conter um pouquinho menos de conservantes em relação aos outros embutidos, por exemplo, a mortadela, a salsicha, como nós conhecemos e temos o hábito aí de estar consumindo. Tínhamos, né? Tem orientado cada vez mais que as pessoas não façam uso desse tipo de embutido por conta desse excesso de conservantes. Então o peito de peru, ele consegue dar esse sabor bem aproximado do bacon. Vamos lá colocar o nosso segredinho. Então, por conta do peito de peru dar esse sabor mais próximo, ou então o cheirinho dele se aproximar bastante do bacon, nós vamos usar ele como agente principal para levar esse sabor ao frango e à carne de soja. A proteína texturizada de soja, essa que eu estou dizendo para vocês, a carne de soja, ela parece uma espuminha. Depois que ela hidrata, ela fica parecendo uma esponjinha. Então ela tem uma capacidade muito grande de absorver sabores. Tanto que depois que adiciona o feijão preto, ela fica quase parecendo um lombo de porco. E um detalhe, como a única gordura foi acabando sendo a margarina, essa receita especialmente, ela tem 60% menos calorias do que uma feijoada normal. E ela tem 30% apenas da gordura de uma feijoada normal. Se a margarina light mesmo, e se for uma feijoada muito pesada, ela acaba tendo 15% só da gordura de uma feijoada normal. Acho que vale a pena, né? Comer um pouquinho menos sem culpa vale muito a pena. Depois de ter dado essa leve grelhada aqui no peito de peru, nós vamos estar adicionando agora o frango. Por que não a proteína de soja antes do frango? O frango ele precisa pegar a consistência normal de como se ele tivesse sido grelhado junto ao peito de peru. A proteína de soja ela já está pronta, ela não precisa mais, ela já foi hidratada, lembra? Ela não precisa mais ser frita, ela só vai pegar o tempero na hora que o frango já estiver misturado junto com o nosso carro-chefe, o nosso segredinho, que é o peito de peru.
Para você que está ligado aí na internet, tem um e-mail aqui embaixo que está aparecendo, você pode ficar à vontade em estar escrevendo. Às vezes demoramos alguns dias para responder, mas pode ter certeza que ele está sendo muito bem recebido para a gente. Dicas, sugestões, até mesmo críticas, nos ajuda a deixar um programa muito melhor para você. Então, não se limite a escrever caso você encontre algum assunto, queira algum assunto a ser tratado aqui relacionado à nutrição. E para você que é ligado ao Facebook, você pode estar procurando o Centro Nutricional, tem uma fotinha minha lá, pode me adicionar, nós vamos conversando e vendo as dicas também pelo Facebook. Olha como que o frango ficou, como se ele tivesse sido grelhado, quase que preparando para um estrogonofe. Vou voltar um dia aqui para fazer um estrogonofe light também, viu, Romeu? Preciso de dar uma alegria pelo menos uma vez por mês. Só frutinha, verdura, legume. Pronto. Depois que o frango já se interagiu aqui junto ao peito de peru, percebeu que ele também deu uma leve grelhada, é hora da gente adicionar a nossa proteína texturizada de soja já hidratada. Deixamos assim para ficar um pouco mais prático, mais rápido para vocês que estão em casa, mas é muito simples de hidratar. A proteína de soja, como usado também muitas pessoas como carne de soja, ela tem uma quantidade de proteína muito grande. Nesse caso, essa específica, 60% dela é fonte de proteína, relação em gramas, mais da metade, a cada 100 gramas, 50 gramas aproximadamente, é fonte de proteína. E é uma das melhores fontes de proteína de origem vegetal. Para você que é vegetariano, mais um motivo aqui de estar fazendo esse tipo de feijoada, logicamente só usando a proteína de soja. Pode perceber que ela realmente parece uma carne. Ela tem nessa consistência assim, cubinhos, parecendo um lombinho de porco em cubos. E ela também tem uma consistência parecendo um pouco a carne moída. Então várias receitas podem ser preparadas. O próprio estrogonofe, que eu acabei de dizer, pode ser preparado com proteína texturizada de soja. Uma macarronada com o molho, ao invés de usar carne moída, usar proteína texturizada também. E o mais interessante é justamente isso, interagir esses ingredientes que vão dar sabor à feijoada por conta do peito de peru. Ele é o segredo. Foi engraçado, gente. Eu resolvi fazer isso pensando porque muita gente realmente comentando comigo que estava comendo feijoada no final de semana. E um dia, sem querer, eu acabei colocando uma fatia de pão com peito de peru no micro-ondas e depois de aquecido eu senti esse cheirinho parecendo bacon quando aquecido, e aí as coisas foram se juntando. Espero que vocês realmente aprovem. Um prato de feijoada que normalmente te oferece de 500 a 600 calorias, esse prato aqui te ofereceria mais ou menos 180 calorias. Para quem está fazendo dieta, não deixa o prazer de lado e ao mesmo tempo está cuidando do peso. Vamos adicionar agora o palmito. Vamos deixar as folhinhas de louro aqui separadas. Adicionar apenas o palmito. O palmito dá uma consistência diferente para a feijoada. Ele dá uma leve crocância. É mais para adicionar qualidade mesmo. Além dele ser ótimo para a nossa saúde. Viram a mistura? Como ficou? Que interessante. Parece que são várias carnes misturadas aqui, né? Na verdade é uma de soja, o peito de peru e o palmito, assim como uns pequenos pedacinhos de frango ali. Depois de tudo já refogado junto à margarina, agora vamos ao nosso amigo feijão. Já deixei o feijão cozido. Lembrando que o que dá consistência bastante no feijão, dentro da feijoada, é a gordura do porco. Nesse caso, nós tivemos o cuidado de amassar um pouquinho do feijão para que ele dê a consistência por si só. E misturando aqui a proteína de soja,
vocês vão perceber que ele naturalmente já entra numa consistência legal também. A quantidade de feijão você usa de acordo com a quantidade de pessoas em casa. Aqui vai ficar bem recheado de ingredientes. Meu, tá chegando a hora, hein? A maioria das receitas que nós temos hoje, que muitas pessoas gostam, assim como o churrasco dito na semana passada, a feijoada agora, entre outros, o estrogonofe, como eu acabei dizendo, alguns tipos de bolos, doces, pudins, todos eles nós conseguimos tirar um pouco dos agentes que são agressores ao nosso corpo e colocar alguns alimentos que são mais saudáveis. Basta nós colocarmos a criatividade para funcionar, procurar algumas receitinhas na internet, que tem muitos lugares que tem também, não perder o prazer da refeição, porque não adianta ficar longe daquela refeição que teoricamente ela pode ser ruim, ela pode ser boa ao mesmo tempo. Então eu vou ter prazer de estar cuidando da minha saúde e ao mesmo tempo prazer de estar ingerindo um alimento super gostoso. Precisa falar para quem em casa, tem gente que é limitado psicologicamente, né? Você fala que tem proteína de soja, ele já nem experimenta e já fala que não gosta. Então vamos enganar esse povo. A proteína de soja, quando ela entra com o feijão, ela fica um pouquinho cremosa também. Então ela realmente parece que você está comendo uma carne. Vamos deixar cozinhar um pouquinho todos esses ingredientes para pegar o sabor. Quando nós deixamos cozinhando aqui um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho dos ingredientes que aparecem aí para você na telinha. 200 gramas de frango em cubos, 200 gramas de carne de soja, que é a proteína texturizada de soja, 150 gramas de peito de peru cortado em tiras, 300 gramas de feijão preto. Lembrando que essa aqui, gente, é uma porção que daria para 4 pessoas comer normalmente. Louro, que é tempero a gosto. Cheiro verde picadinho a gosto também. Uma cebola inteira picada. Um dente de alho picado. Meia lata de palmito. E uma colher de sopa de margarina light, sem sal, de preferência. Vamos dar uma olhadinha como ficou aqui, Romeu? Será que você vai aprovar ou será que você vai me limitar nas próximas gravações de não fazer mais nenhum prato? Olha a carinha da feijoada, dá pra pegar aqui? Essa aqui, como eu disse pra vocês, ela está bem próxima, bem mais ingredientes do que o feijão. No final, adicionamos sal, no caso a gosto, né? Dependendo se tem alguma patologia na família, alguma pessoa com um problema nos rins, de má filtração, alguma pessoa hipertensa, restrita a sal, qualquer tipo de patologia, seja ela, você determina um pouquinho do uso do sal. Mas normalmente, uma porção de 4 pessoas é uma colher de chá de sal cheio. Eu só vou colocar aqui meio que para ilustrar, porque como eu disse para vocês, o peito de peru ele já tem uma quantidade boa, não precisaria estar colocando muito mais. Para cozinhar junto aos ingredientes, vamos colocar as folhinhas de louro, que acaba dando um saborzinho bem característico à feijoada. Ele cozinhando junto, o sabor dele é liberado com mais intensidade. Daqui a pouco o cheirinho começa a aparecer, já vem todo mundo querer ver a gravação.
Pronto, gente. Quase pronta a nossa feijoada. No finalzinho, eu gosto de adicionar a salsinha e cebolinha, né, o famoso cheiro verde, no final, para que ele não se submeta ao calor extremo, porque ele acaba perdendo um pouco de suas vitaminas. E eles são antioxidantes naturais e pode ser usado em todas as preparações, principalmente se for um pouquinho mais cru e não está sendo preparado com calor intenso. Vamos deixar sobrar um pouquinho aqui para decorar o nosso prato depois. E pronto! Tá feita a nossa feijoada. E tá dando água na boca, hein? Tô sentindo aqui a torcida. Vou colocar um pouquinho mais do nosso feijão. Decorar um pouquinho com o nosso cheiro verde, que já tá bem decoradinho até. E pronto, esse aqui é a nossa feijoada light. Riquíssimo em proteína, riquíssimo em vitaminas e minerais. Uma receita super fácil de fazer. Não usa nada de gordura, apenas a margarina. Então ela é amiga da saúde, ela é amiga do coração. E nós podemos fazer aí no final de semana, sem deixar o prazer de comer a feijoada, sem deixar de ter uma refeição gostosa e ao mesmo tempo colaborando com a sua dieta. Espero que você tenha gostado. Fica aguardando as críticas, as sugestões, para saber se vocês realmente gostaram. E também, se caso vocês quiserem saber sobre alguma receita, se dá para deixá-la um pouquinho mais leve, manda! Vamos tentar trabalhar um pouquinho em cima dela e deixar que você não fique longe desse alimento que tanto te agrada e ao mesmo tempo não deixe sua dieta de lado. Daqui a pouquinho voltamos com mais um bloco de Nutri-Ação. Há 25 anos em Barretos, a Farmácia Gerânio é sinônimo de confiança e qualidade. Seu maior compromisso é o atendimento personalizado, proporcionando saúde e bem-estar aos seus clientes. A Farmácia Gerânio está sempre inovando com equipamentos modernos, rigorosos processos de qualidade, manipulação de fórmulas, profissionais experientes e 3 farmacêuticos responsáveis. Aqui você encontra medicamentos manipulados, produtos naturais e dietéticos, homeopatia, fitoterápicos, florais e cosméticos. Farmácia Gerânio. Venha nos visitar. Avenida 21, entre ruas 28 e 30. Fone 3324-2100. Sempre tivemos quem falasse por nós. Hoje, escolhemos ter a nossa própria voz. As pessoas com deficiência intelectual devem ser estimuladas a tomar decisões e a expressar suas opiniões sobre assuntos como relações familiares, saúde, educação e trabalho. Escute o que elas têm a dizer e ajude-as na conquista de sua autonomia. O Centro Nutricional Dr. René Leite é uma clínica diferenciada que visa o seu bem-estar. Aqui você é especial do momento em que chega até a hora em que você é atendido. A clínica oferece também avaliação física com um profissional especializado, acompanhamento psicológico, aulas de culinária e cursos aos fins de semana. Você que se preocupa com a sua saúde e está em busca de bem-estar, venha conhecer o Centro Nutricional Dr. René Leite, que fica na Rua 16, número 0115, bairro Primavera. Telefone 3324-4706. A companhia da imagem é clique. O casamento, uma viagem é clique. Chegou a hora de nascer, então clique. A companhia da imagem é clique. Pra te fotografar na sua casa, no estúdio, em qualquer lugar. A sua foto da net é um clique. A companhia da imagem é clique. Companhia da Imagem, registrando os melhores momentos da sua vida. A companhia da imagem é clique, é clique. No dia 26 de abril de 1971, foi fundada a APAI em Barretos com o objetivo de dar apoio a pessoas com deficiência intelectual. No começo, apenas 30 assistidos e 10 funcionários. Hoje, atendendo 226 alunos, mais de 150 atendimentos ambulatoriais e 99 funcionários. O objetivo continua o mesmo, um serviço de excelência, comprometimento e amor. APAI Barretos, 40 anos de dedicação e profissionalismo. De volta ao Nutriação,
vamos a um bloco agora falar de bons resultados, pessoas, bons exemplos. Por conta de alguns programas que estamos acompanhando diariamente em TV, onde nós acompanhamos pessoas perdendo peso, o processo que elas têm tido durante essa perda de peso, quais mudanças que aconteceram na vida delas, né? Algumas pessoas têm pedido para que eu traga também pessoas de sucesso, pessoas que tiveram sucesso no tratamento, quais foram as maiores mudanças que elas tiveram em suas vidas, o que mudou, qual o tipo de hábito, o que elas comem, o que elas deixam de comer, qual o segredo desse sucesso. E por conta disso, até, eu trouxe, além de um cliente amigo, que é o Wilson, para estar falando um pouquinho para vocês e num breve bate-papo para vocês conseguirem entender o que foi dito nos programas anteriores. A não dificuldade de se perder peso, apenas aquele carinho, cuidado de querer melhorar. Boa noite, Wilson. Obrigado pela visita. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Você que tem se propagando aí cada vez mais boa saúde, pela questão de boa aparência que tem apresentado. Todo mundo comenta, fala assim, nossa, viu o Wilson? Ele está parecendo mais jovem, está super disposto, caminhando, correndo. Ou seja, várias mudanças que tem tido nesses últimos tempos, né? Poucos meses. Mais uma vez, obrigado pelo seu comparecimento aqui, por ter aceito o convite. E uma boa noite para você. E vamos começar a discutir algumas coisinhas aqui com o pessoal. Ok, eu que agradeço, né, a oportunidade, né? Boa noite ao público de casa, né, que está assistindo o programa. Pois eu tinha diversas dificuldades, né? Até por conta de uma alimentação errada. Eu já havia praticado esporte no passado, né? Eu tinha um hábito de vida mais saudável, mas... Um detalhezinho até, frisar bem isso para o pessoal que está em casa. Você antes era uma pessoa ativa, praticava esporte diariamente. Diariamente. Tá certo. Quantas vezes no dia, ou então quantas vezes na semana mesmo? Era 7 vezes na semana? Isso, era de segunda a sexta-feira, às vezes até no sábado, era bem constante mesmo. Que tipo de atividade? Fazia musculação. Musculação. Especificamente musculação? Especificamente. É o que eu gosto ainda, né? Mas por conta de, às vezes, um pouco de falta de tempo, às vezes até desculpas, né? Que a gente acaba arrumando, né? E eu acabei abandonando, né? Que pena. E consequência disso veio, né? Todos os hábitos errados depois, o comodismo, né? Ficou muito cômodo, né? Fica mais cômodo para você quando você deixa uma vida mais saudável, fica mais cômodo você escapar um dia e você acaba escapando o outro em questão da alimentação e... Quantos quilos foram aumentados a partir do momento que você parou de ter essa rotina de treinamento? Olha, eu tinha, antes de perder essa rotina de treinamento, eu tinha mais ou menos uns 88 a 89 quilos. E com o passar do tempo, adquirindo peso, cheguei até 122 quilos. 122, então foram 34 quilos aproximadamente aí, num período de quanto tempo? De parada de treinamento até essa elevação do peso? Isso, somando todo esse tempo, quando eu parei até o final, né, agora, foram mais ou menos de 7 a 8 anos. 7 a 8 anos. Eu tenho certeza que muitas pessoas de casa vão se identificar com a sua situação. Por quê? Porque quando é jovem, tem menos compromissos, às vezes não tem aquela questão do trabalho, compromisso com o trabalho, compromisso com a família. Você é casado, tem as mesmas dificuldades que muitas pessoas estão assistindo em casa, porque tem compromisso dentro de casa, tem compromisso fora de casa com o trabalho. Eles se veem também nessa situação. Então, às vezes, a pessoa quer ter aquele mesmo peso de jovem, mas não consegue ter aquela mesma rotina de jovem. Então, você parou de treinar, mudou os hábitos, e quais foram as maiores mudanças negativas desses hábitos que você antes não tinha e começou a ter? A primeira delas foi o ganho de peso, né, exagerado, né? A forma mudou, comecei a ficar, né, bastante rechonchudo, né, como se diz assim, e aspectos negativos, né? E alimentar? Alimentar, vamos dizer assim, que alimentar eu passei a comer de forma errada, nos horários errados, né? Comecei a exagerar muito, né? Quando a gente sai com o pessoal no final de semana, né? Vai para um barzinho, vai para algum lugar assim, eu comecei a deixar de lado um pouco essa questão da vida saudável e procurei a exagerar, não me preocupar tanto, né? Então foi um grande declínio que eu acabei tendo em relação a isso.
Então, aumentou 32 quilos, e qual foi o tempo que você parou e falou assim, não, agora chega, eu não aguento mais? O que aconteceu para essa atitude vir à tona? Vale ressaltar que eu fiquei com esse excesso de peso durante bastante tempo, né? Durante um pouco mais de 6 anos, né? Que eu fiquei com assim, um peso um pouco mais elevado. E a partir de quase 7 anos, né? No finalzinho dos 7 anos para cá, eu notei que minha saúde não estava legal, eu estava sentindo muitas palpitações, a resistência física mesmo tinha caído bastante, né? O ânimo, né, para você fazer as coisas durante o dia tinha caído muito, né? E eu comecei a passar mal, sentir mal. Foi aí que eu acabei procurando, né, por um acaso, né, numa consulta médica, eu descobri que eu estava com hipertensão já. Minha pressão estava... Com 34 quilos a mais, 31 anos foi diagnosticada a hipertensão. Hipertensão. E a minha hipertensão, ela chegou, quando eu descobri, ela chegou a um pico de 19/10. Muito alta, né? Muito alta. Tem pessoas que não sentem, né? Tem muitos que dizem que a hipertensão é silenciosa, mas no meu caso eu sentia muito mal, né? Eu senti o coração muito acelerado. E aí foi um indicativo, né? Eu comecei a passar mal, muitas náuseas, tonturas, e foi aí que eu procurei uma ajuda médica, né? Para fazer um check-up em relação a isso. Foi aí que eu descobri. Né? Tá certo. Aí você tomou um susto? Muito grande. Então deixa eu mudar. Muito grande. Eu pensei assim, puxa vida, né? Eu tinha um hábito de vida saudável, né? Praticava atividade física, né? Tinha uma vida assim... normal, cuidava da minha alimentação, cuidava da minha parte em relação à atividade física, e de repente eu perdi tudo isso e adquiri, né, algumas doenças que decorrente ao excesso de peso, e aí eu parei para pensar, né, tá errado, né? Olha que engraçado, pensa você hoje na sua casa, levante do sofá, pegue 2 saquinhos de arroz, coloque nas costas e saia andando. Vai ser difícil você conseguir ficar o dia todo com esses 2 saquinhos de arroz. No caso do Wilson, põe quase 7 sacos de arroz nas costas e sai andando. Então o corpo, naturalmente, ele vai se adaptando. É a única forma que ele tem para conseguir estar bem. Imagina se ele estivesse tendo que brigar com você o tempo todo porque o peso foi aumentado. Então, outra forma que tem de mostrar que a tua saúde não está legal é um exame que está alterado, uma pressão que acaba se elevando. Qual foi a primeira atitude que você tomou quando você descobriu que estava hipertenso? Foi buscar o tratamento na nutrição ou foi começar uma atividade física? Por incrível que pareça, o primeiro tratamento que eu busquei para estar revertendo foi medicação. Medicação para controlar a pressão. Né? Já estava num grau onde o médico achou interessante, com os exames todos, entrar com medicamento. Isso, meu cardiologista ele entrou com medicação para estar controlando essa pressão arterial, né? Para não ter nenhum risco nem nada, e aí foi aí que eu comecei com a medicação. Até então eu já havia pensado tudo aquilo que eu fiz de errado, tudo, mas ainda não caiu assim, vamos dizer assim, não caiu a ficha para eu ter a mudança ainda, né? Então a mudança que eu busquei foi na medicação, para estar controlando isso daí. Tá certo. Depois de um belo susto, início de medicamento, 31 anos nas costas, você resolveu buscar um outro tratamento que foi a perda de peso por orientação, logicamente, do próprio cardiologista. Exatamente. Meu cardiologista até falou para mim, disse assim, se você perder pelo menos 10 quilos, né, vamos dizer assim, que provavelmente já dá para eliminar a medicação, né? 10 quilos menos já controla, porque a sua hipertensão, pelo estudo, né, toda a bateria de exames que foram feitas e tudo mais, é mais pelo fato de excesso de peso. Então, perdendo 10 quilos, você consegue. Um segredo entre nós aqui, para ninguém ficar sabendo. Quantos quilos você já mandou embora? Está aparecendo algumas fotos do Wilson como que era antes, vocês podem estar acompanhando. Hoje, quantos quilinhos a menos? Olha, hoje, né? Hoje, nesse exato momento, já foram 26 quilos embora. 26 quilos. Coisa boa, é muito bom ver bons exemplos. Eu digo que o mundo hoje, nós estamos carentes de bons exemplos. É sempre alguém te incentivando a fazer a coisa errada, da maneira errada, na quantidade errada, e dificilmente nós encontramos pessoas que nos levam a um caminho um pouquinho mais correto. 26 quilos, como que é a sua pressão hoje, Wilson? Então, vale até lembrar que
que depois que eu iniciei o tratamento com medicação, para estar controlando a pressão e tudo mais, é aí que foi que deu aquele start, né? Puxa vida, né? Novo, né? Na época lá com 29 para 30 anos, né? Tá errado, né? Jovem desse jeito, tomando medicação para pressão, sendo que eu não precisava disso, eu tinha uma vida ativa, tranquilo, né? Então vou parar, eu vou parar com isso, eu vou procurar um meio de que eu faça com que o meu peso caia e eu elimine a medicação, né, da minha vida. Foi aí que eu iniciei, vamos dizer assim, né? Comecei por conta própria, né? Vou fechar a boca e vou parar, né? Para poder diminuir o peso, né? Comecei fazendo caminhada, coisinha leve, tudo. Arriscava alguns trotes tentando correr, mas, né, por conta do peso, né, articulação, tornozelo, joelho, tudo doía. Doía tudo, né? Não tinha condição, né? E a partir daí o peso começou a baixar, né? Naturalmente o peso já foi abaixando e tal. Isso, foi abaixando, né? E aí chegou um ponto que foram 10 quilos embora. Já aí a pressão começou a cair muito já, né? Mesmo com a medicação, ela oscilava entre 13/8, mais ou menos assim, 14/8. Mas com os 10 quilos menos, ela começou a cair para 11/8. É interessante estar buscando realmente o cardiologista, saber se essa estratégia de perda de peso, mudança, com certeza melhora, mas até que ponto isso pode chegar a retirar o medicamento. E em termos de tratamento nutricional, então alimentação, como que você enxerga e como que é a sua alimentação hoje? Só para deixar uma maneira mais prática aqui para o pessoal. Hoje, tendo a consciência, né, de que eu estava errado e hoje eu procurei, né, uma mudança, né, em relação à minha alimentação, né, melhorou demais, muito, né? Minha vida deu uma transformada. Primeiro a gente procura a questão da estética, né? Muitas pessoas procuram, né? Não quero ser demagogo em relação a isso, mas eu procurei por causa da minha saúde. A minha saúde chegou a um estágio em que eu tinha que mudar, né? Consegui mudar em relação a isso, né? Consegui minha saúde de volta. E é claro que a estética agora também ajuda bastante, é legal, é bacana. Mas em relação ao que era a alimentação hoje e que era antes, é muito melhor, né? Hoje você sofre para manter o seu peso, você sofre para conseguir fazer o peso cair? Você enxerga a dieta como algo sacrificante ou você se diverte com ela? Eu brinco com o pessoal que aos poucos nós vamos aprender a ter prazer, aquilo que nos faz bem. E a dieta é uma delas, assim como a atividade física. Hoje é sacrificante para você ou você faz uma boa? Pode ser sincero, tá? Fala pro pessoal de casa, porque tem muita gente que ainda acha que a questão da dieta é aquele negócio que tem que tirar de tudo que gosta, não pode comer nada, não pode comer nenhuma fritura, não pode comer nenhum doce. E hoje você encara e reage como em relação ao seu processo de emagrecimento? Não, para mim não tive nenhum problema, né? Até porque eu tiro uma vez na semana para eu fazer o que eu tenho vontade, né? Um doce, né? Um chocolatezinho, tal, uma ida até o carrinho de lanche, uma pizzaria. Então, hoje, né, dentro daquilo que é racional, dentro da racionalidade, né? Eu tiro um dia da semana e faço, mato a minha vontade, vamos dizer assim. Certo. Até porque eu voltei a ter aquele hábito que eu tinha, né? Hoje eu consegui recuperar de volta, né? Hoje, para quem não conseguia correr um poste, uma distância de um poste ou outro, hoje estou conseguindo correr 7 quilômetros, né? Então... 7 quilômetros. Hoje... Qual o ritmo, qual que é a constância dessa atividade física? Você faz todos os dias? Não, eu procuro fazer intercalados, né? Procuro fazer segunda, terça, descanso na quarta, né? Para dar um repouso. Aí eu corro na quinta, descanso na sexta e corro no sábado, né? Então eu procuro fazer 4 vezes na semana. Em outro programa eu já disse que nós temos vários sinais da nossa saúde, que nós não podemos acobertá-los com medicamento apenas, que hoje é a hipertensão, amanhã o colesterol, outro dia o triglicérides acompanhando, outro dia uma glicemia alterada, e quando você menos perceber, todas essas doenças aí, elas estão presentes no seu corpo há muito mais tempo do que elas não estiveram presentes. Então é mais um cuidado, mais um detalhe para você prestar atenção e correr a tempo para conseguir mudar e não chegar na fase adulta, um pouquinho mais na fase entrando aí na segunda idade, né, que nós chamamos de melhor idade também, na terceira idade, para não trazer vários problemas aí de saúde junto e aquela série de medicamentos que
que usar para conseguir sobreviver. Tentar fazer que nem o Wilson ou como outras pessoas que eu tenho certeza que vocês conhecem, que tomaram a atitude de mudar os hábitos, buscar uma alimentação, buscar um médico para ter uma orientação um pouquinho melhor, nutricionista, no caso do Wilson, a educação física, profissionais da educação física para te auxiliando da melhor forma para que cada vez a tua saúde esteja melhor. Wilson, você tem algum recadinho para passar para o pessoal em casa como forma de motivação, de mostrar para eles que é capaz, que você conseguiu, que todo mundo pode conseguir? Uma forma até que, quem sabe amanhã não tem alguém já começando a mudar esses hábitos todos? O que eu tenho para dizer para o pessoal em casa é que a gente sempre coloca limitações, né? A gente sempre acha difícil, a gente sempre coloca a culpa em determinadas situações, né? Colocando até empecilhos, mas assim, não é difícil, né? A partir do momento que você se propõe a fazer algo que vai trazer benefícios, né, em relação à sua saúde e que vai trazer mudanças para você, não é complicado, né? Então, eu consegui derrubar 26 quilos, né, em 7 meses, né? 7 meses. 7 meses até hoje, né? Então, em outubro do ano passado eu era uma pessoa e hoje, né, eu sou outra pessoa. Então, assim, busquei sempre a determinação de estar querendo a mudança, né? Porque eu cheguei num ponto em que a minha saúde estava clamando já, né? Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Então não é difícil. Se você tem algum problema em relação a isso, né? Procura a ajuda de um profissional, né? Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas muito por conta, né? Muito por conta e acaba desmotivando, né? Mas procure, né? Até testemunhos, né? Mesmo como o meu ou outras pessoas que a gente até conhece que conseguiu através da prática de exercício físico, da prática da mudança da alimentação, né? Conseguiu bons resultados, né? Que isso sirva de bom exemplo. Parabéns. Que você continue assim, promovendo esse bom exemplo, ao mesmo tempo se permitindo a fazer as coisas gostosas, porque de uma certa forma, eu acho que pessoas assim como você, que conquistaram essa independência física, essa independência de saúde, vocês podem bater no peito e falar assim: eu mereço comer um churrasquinho hoje, porque eu cuido muito mais da minha saúde do que descuido. Eu não fumo, eu não bebo constantemente, eu faço atividade física, então eu sim posso me permitir a esse tipo de erro. Obrigado pela visita, tá? Muito obrigado. E você aí de casa, fica a dica aqui do nosso querido Wilson, que teve um sustinho aí com a hipertensão, assim como outras pessoas que nós conhecemos que tem algum tipo de susto que envolve a questão do peso, que envolve a questão do mau hábito alimentar ou do mau hábito de vida. Eu falo mau hábito de vida porque às vezes o tabagismo também vem envolvido nesse pacote. Que sirva de exemplo, que você consiga se motivar aí cada vez mais a buscar melhorar a sua alimentação, a sua saúde. Nós vamos tentar trazer outras pessoas, outros exemplos, para estar mostrando realidades um pouquinho diferentes. O Wilson foi pioneiro aqui, uma pessoa que está bem próxima a gente, muito querida, e cada vez que nós ouvimos um relato dele, nos motiva até a continuar trabalhando em prol a melhorar a saúde das pessoas. Daqui a pouquinho eu estarei de volta para o último bloco, o Nutri Você. Não saia daí, é coisa de 2 minutinhos, nós já estaremos de volta. No dia 26 de abril de 1971, foi fundada a APAI em Barretos com o objetivo de dar apoio a pessoas com deficiência intelectual. No começo, apenas 30 assistidos e 10 funcionários. Hoje, atendendo 226 alunos, mais de 150 atendimentos ambulatoriais e 99 funcionários. O objetivo continua o mesmo, um serviço de excelência, comprometimento e amor. APAI Barretos, 40 anos de dedicação e profissionalismo. Sempre tivemos quem falasse por nós. Hoje, escolhemos ter a nossa própria voz. As pessoas com deficiência intelectual devem ser estimuladas a tomar decisões e a expressar suas opiniões sobre assuntos como relações familiares, saúde, educação e trabalho. Escute o que elas têm a dizer e ajude-as na conquista de sua autonomia. Há
25 anos em Barretos, a Farmácia Gerânio é sinônimo de confiança e qualidade. Seu maior compromisso é o atendimento personalizado, proporcionando saúde e bem-estar aos seus clientes. A Farmácia Gerânio está sempre inovando com equipamentos modernos, rigorosos processos de qualidade, manipulação de fórmulas, profissionais experientes e 3 farmacêuticos responsáveis. Aqui você encontra medicamentos manipulados, produtos naturais e dietéticos, homeopatia, fitoterápicos, florais e cosméticos. Farmácia Gerânio. Venha nos visitar. Avenida 21, entre ruas 28 e 30. Fone 3324-2100. A companhia da imagem é clique. O casamento, uma viagem é clique. Chegou a hora de nascer, então clique. A companhia da imagem é clique. Pra te fotografar na sua casa, no estúdio, em qualquer lugar. A sua foto da net é um clique. A companhia da imagem é clique. Companhia da Imagem, registrando os melhores momentos da sua vida. A companhia da imagem é clique. É clique. O Centro Nutricional Dr. René Leite é uma clínica diferenciada que visa o seu bem-estar. Aqui você é especial do momento em que chega até a hora em que você é atendido. A clínica oferece também avaliação física com um profissional especializado, acompanhamento psicológico, aulas de culinária e cursos aos fins de semana. Você que se preocupa com a sua saúde e está em busca de bem-estar, venha conhecer o Centro Nutricional Dr. René Leite, que fica na Rua 16, número 0115, bairro Primavera. Telefone 3324-4706. De volta ao Nutriação, vamos agora a mais um bloco para tentar fechar um pouquinho esse programa que tem o intuito aí de deixar você mais informado, tanto na questão de culinária, mais motivado pelo depoimento que nós tivemos do nosso amigo Wilson, por seus 26 quilos perdidos já. E agora eu vou entrar num assunto um pouquinho mais polêmico com vocês. A questão sobre os light e diets. Alimentos diets, alimentos lights, alimentos zero, refrigerante diet, chocolate diet. Qual que é a diferença que esses alimentos realmente acabam ocasionando na minha saúde? Será que eu, não tendo nenhuma patologia, eu posso estar usando um alimento diet? Será que todos os alimentos lights são ruins? Ou será que todos os alimentos light favorecem a perda de peso? Será que o excesso de sódio que contém nesses alimentos, eles realmente são prejudiciais? Eu, por não estar pensando em perder peso ou então controlar alguma doença, eu deveria estar consumindo esses alimentos apenas por uma prevenção de aumento de peso? Todos esses temas eu quero estar abordando aqui com vocês. Eu quero que tenham uma opinião um pouquinho mais formada e fiquem mais esclarecidos em relação a isso. Justamente porque hoje a indústria de alimentos, eles têm cada vez mais, com o intuito de buscar novos clientes, eles têm apelado até, mas também por conta de uma brecha que a legislação brasileira acaba tendo para diagnosticar, determinar a qualidade desses produtos. Bem prático, bem rápido para você nunca mais esquecer, conseguir determinar o que um alimento é e o outro. Os alimentos dietéticos, os alimentos diets, são aqueles que são isentos realmente de açúcar, nada, nem 1 grama de açúcar, ou então nem 1 grama de gordura, ou então nem 1 grama de algum outro nutriente. Por exemplo, o sódio, ou então o carboidrato. Se ele estiver zero de algum desses nutrientes, significa que ele é dietético. Esses tipos de produto eles já foram lançados justamente para atender a necessidade específica de uma doença. Por isso que os alimentos diets, normalmente eles vêm zero de açúcar. Por quê? Porque eles atendem ao público diabético. René, significa então que todo alimento zero em açúcar, já sabendo que o açúcar faz mal, ele poderia me causar algum benefício? Não. Não significa. Mesmo porque eu posso comer um chocolate diet ou então um bolo diet na intenção de consumir menos açúcar, mas ao mesmo tempo eu vou estar consumindo uma quantidade gigantesca de gordura. Na intenção, na busca por melhorar o sabor desse alimento, eles aumentam a quantidade em gordura e acabam diminuindo, tirando, restringindo completamente o açúcar. Mas não significa que ele seja menos calórico. Vocês vão encontrar alimentos que têm de 20 a 25% mais calorias do que o original, justamente porque eles aumentaram a gordura.
Renê, então, aquela minha maneira de tentar diminuir as calorias, a ideia que eu tinha de querer melhorar minha dieta usando o alimento diet, o chocolate diet, achando que ele teria um efeito mais benéfico na minha saúde, está errado? Tá totalmente errado. Você está consumindo mais gordura, não está tendo açúcar, mas está consumindo mais gordura. Se a intenção sua era de não ganhar peso, você vai ganhar peso da mesma forma. É preferível, então, que coma o alimento normal, o chocolate normal, sempre aí tendo um pouquinho de atenção à qualidade. Já os alimentos lights, eles têm 25% menos de algum nutriente. Se eu tirar 25% menos de carboidrato, ele já é light. 25% menos de proteína, ele já é light. 25% a menos de sódio, ele já é light. Todos os alimentos que têm 25% a menos na sua composição de algum nutriente, carboidrato, proteína, gorduras e sódio, significa que ele pode ser classificado pela legislação brasileira como light. Em relação ao produto original, eu pego um refrigerante normal e tiro 25% do sódio desse refrigerante, ele já se transformou light. Não muda em nada nas calorias, não muda em nada na fabricação, mas ele já pode ser considerado light. Eu pego um chocolate e um outro, tiro 25% menos das calorias vindo da gordura, ou então 25% menos das calorias vindo de algum outro nutriente, como foi dito, ele também já pode ser considerado light. Uma barrinha de cereal. Tem várias barrinhas de cereais que nós consideramos lá light, mas ele é light em relação ao original dela, se for uma marca específica. Marca X tem 120 calorias a barrinha. E nessas 120 calorias eu tenho mais ou menos 20 gramas em carboidrato. Se na outra barrinha eu conseguir tirar 25% e deixar 15 gramas em carboidrato, essa barrinha já é considerada light. Então prestar bastante atenção nisso, porque para quem não precisa perder peso, ou principalmente até para as crianças, é interessante usar alimentos normais, que não sejam lights nem diets, mas em pequena quantidade. Um outro fator, uma outra pergunta que sempre surge aí pelos pais: meu filho pode usar alimentos que contêm adoçantes? Tem um problema muito sério. Realmente, hoje, os adoçantes, eles já têm vários estudos aí tentando comprovar a sua ineficiência, ou então a maneira dele acaba atrapalhando o crescimento e desenvolvimento, tanto físico quanto mental dessas crianças. Isso realmente acontece. Então, Renê, eu vou cortar todos os alimentos light e diet adoçante do meu filho. Só que tem um detalhe: se você conseguir encontrar uma criança de 1,30m, 1,40m, em fase de desenvolvimento, onde o peso dela está em 30 a 40 quilos acima do normal, saiba que o crescimento e desenvolvimento mental dela já vai ficar debilitado por conta do excesso de peso. Então, nesse caso, conversando com o nutricionista, conversando com o médico dessa criança, chegaria num acordo aí em comum. Para quê? Para que ela consuma alimentos light em alguns horários do dia, se fizer parte da dieta, para tentar facilitar um pouco a perda de peso. Porque aí, nesse caso, o peso em excesso faz muito mal, faz muito pior, vamos dizer assim, para a criança do que o consumo de alimento light ou diet. Renê, eu devo consumir refrigerante normal, refrigerante diet ou refrigerante light? Ou refrigerante zero? Hoje, os refrigerantes, eles, na sua grande maioria, eles têm apenas a restrição do açúcar. Mas por conta de algum jogo de adoçantes, que cada vez mais as empresas têm tentado substituir os adoçantes que fazem parte do refrigerante, ele acaba mudando um pouco a classificação. Hoje, um refrigerante diet e um refrigerante zero, em termos de calorias, eles são iguais. Tá? Restrito totalmente em açúcar, zero totalmente de açúcar. Mas, por conta de uma jogada aí de tipos de adoçante de um produto para o outro, acaba gerando essa classificação diferente. E também não deixamos de lado, não podemos deixar de lado essa questão do marketing. Se eu vejo um refrigerante diet e a pessoa tem dúvida em relação ao que é diet e o que é light, e vê um refrigerante zero, ela já entende que zero não tem nada ali que possa lhe fazer algum mal em termos de calorias, atrapalhando a sua dieta, ela consequentemente acaba preferindo o refrigerante zero. Mas mais uma vez lembrando que tanto o refrigerante diet, agora o zero também, é específico para um tipo de público que queira o quê? Está numa dieta restrita em calorias, e também as pessoas que, no caso, são diabéticas e precisa ficar bem longe do açúcar. Eu que não tenho diabetes,
estou no peso correto, sou fisicamente ativo e tenho uma saúde muito em dia, eu devo consumir refrigerante diet, já que eu não quero correr o risco de aumentar peso? Olha, nesse caso é preferível que você faça, logicamente, a opção por um suco natural. Mas se tiver numa festa e essa confraternização tiver alguns alimentos onde tem um pouquinho mais de caloria, vai ter bolo, vai ter um churrasquinho, vai ter um salgadinho, e você é uma pessoa controlada, vai comer esses salgadinhos, vai comer esse bolo numa porção menor, é preferível sim que você faça o uso do refrigerante diet. Mas se você é uma pessoa controlada e tem a opção do suco natural, que façamos então o uso do suco natural. Um outro detalhe, pessoas que têm o colesterol elevado, elas devem consumir alimentos light? Tomar muito cuidado, que não é só porque o alimento é light, ele vai favorecer já a um controle natural da pressão arterial e um controle natural tanto do colesterol quanto do triglicérides. Você tem que dar uma olhadinha na composição atrás do alimento, na composição nutricional, e saber o quanto isso foi diminuído em gorduras saturadas, que são aquelas que realmente têm uma participação mais ativa do aumento do colesterol. Já no caso dos leites, todo leite desnatado ou semidesnatado, ele já é considerado light. Então, nesse caso, para a pessoa que tem um colesterol elevado, os laticínios que são diminuídos em porções de gordura, tanto semidesnatado quanto desnatado, são considerados lights e uma ótima opção para você que está com colesterol descontrolado. Renê, grávidas e crianças e mulheres na fase de amamentação, elas podem consumir refrigerantes diets e lights? Antigamente não, vamos dizer assim, alguns meses atrás, era totalmente proibido uma gestante consumir alimentos dietéticos. Só que nós deparamos com pessoas, mulheres, às vezes grávidas, com excesso de peso e com risco enorme de desenvolver uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, eclâmpsia, que seria aquela elevação da pressão arterial durante o processo gestacional, ou até mesmo uma diabetes gestacional por conta do excesso de peso. Nesses casos, hoje já se pode usar alimentos dietéticos à base de sacarina, sorbitol, aspartame, que são adoçantes que mais encontramos aí no mercado. Sucralose também é um outro adoçante que encontramos com frequência, que não traria problema nenhum para essa gestante. Essa fase de gestação, hoje, nós já temos alguns artigos que mostram que não teria problema algum essa gestante fazer o uso desse adoçante e esse adoçante prejudicar o bebê. A dose que traria algum malefício seria quase um vidro por dia, quase 200 gramas de adoçante, o que uma pessoa que toma 1 litro de refrigerante diet ficaria bem longe. Mas, como nós não temos pesquisas completamente fiéis em relação a isso, eu acredito que é uma fase da vida da mulher, uma época na vida da mulher que ela não deveria brincar. Então é realmente preferível que fique longe disso. No caso, se ela tiver uma tendência a desenvolver problemas em relação à pressão elevada, no caso tendo uma predisposição a desenvolver uma pré-eclâmpsia, eclâmpsia, visto isso por conta do seu ginecologista, e também no tratamento nutricional, aí chegaria um acordo entre esses dois profissionais para saber se é interessante ela fazer o uso de algum alimento, que seja dietético ou não. E no caso das crianças, realmente atrapalharia o crescimento, assim como foi dito antes, atrapalharia sim, caso ela fizesse o uso exagerado desse tipo de alimentos dietéticos, contendo excesso de conservantes e acabando tendo uma saúde legal. Se essa criança tiver um estágio de obesidade muito fora do percentil onde ela deveria se encontrar, diagnosticado pelo pediatra, diagnosticado pelo nutricionista, sendo num tratamento nutricional, numa prevenção de algum tipo de doença, no controle de possíveis doenças no futuro, é interessante às vezes que uma criança possa até optar por alguns alimentos dietéticos, alguns refrigerantes dietéticos. Para quê? Para que não fique uma dieta totalmente restritiva, para que não cause um trauma alimentar nessa criança já tão cedo e que faça ela encarar a dieta como se fosse uma brincadeira, sem deixar aqueles alimentos gostosos que fazem parte normalmente do dia a dia, tanto da família quanto com os amigos que acabam se reunindo. Então, relembrando aí o que foi dito, todo alimento dietético, ele é isento. E prestar bem atenção, gente, tem que estar escrito no rótulo, isento, zero, não contém algum tipo de nutriente citado, seja ele carboidrato, ou proteínas, ou gorduras, ou sódio.
Qualquer alimento que seja isento desses produtos, logicamente, ele já pode ser considerado, pela legislação brasileira, um alimento diet, um alimento dietético. Para quê? Para que tenha um fim específico para cuidar, curar, melhorar, tratar algum tipo de doença. Pobre, zero, totalmente isento de açúcar, normalmente públicos diabéticos. Pobre, isento totalmente de sódio, um público naturalmente hipertenso. Pobre, isento completamente também de proteínas, pessoas que têm algum problema renal e que têm que fazer restrição de proteínas. Enfim, pobre totalmente de gorduras, também às vezes uma pessoa que tem algum descontrole lipídico na sua corrente sanguínea. Isso é públicos específicos. Temos várias dietas prontas, dietas integrais, que são diets, isentas de algum tipo de nutriente, mas também por conta de algum público específico. E os alimentos light são aqueles que tiram 25% de algum nutriente, seja ele carboidrato, proteína, gorduras ou sódio. Tirou 25% do produto natural, do produto original, ele já é considerado light. Então, nem todo alimento light é diet, mas todo alimento diet, ele acaba sendo light, porque ele está isento de algum tipo de nutriente. Tem alguns alimentos light hoje que realmente eles são muito melhores do que os convencionais. O shoyu, por exemplo, o extrato de soja, aquele molho de soja, o light dele tem mais ou menos 300, 350 miligramas de sódio menos do que o shoyu normal. A margarina light, ela tem quase 50% menos de gordura do que a margarina normal. Isso são alimentos que nós podemos ter como uso contínuo na nossa casa, que com certeza estaremos sendo beneficiados por conta da diminuição desses nutrientes. Primeiro o sódio e o segundo a base de gordura. Alguns outros alimentos que nós podemos estar encontrando no mercado, dividindo entre essa questão light e diet, o light principalmente seria os leites e derivados. Todo iogurte light, ele já é diet também ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles excluem completamente a questão da gordura. E existem alguns iogurtes hoje no mercado que são semidesnatados. Semidesnatado é retirado parte da gordura, consequentemente classificado como iogurte light. Então, iogurtes, leites, derivados, margarinas, o shoyu, como foi dito, é bem interessante que façamos o uso do alimento light, no caso. Muito se fala sobre a questão dos refrigerantes light, refrigerantes diets, pelo excesso de sódio. Não toma refrigerante light, não toma refrigerante zero porque ele tem muito sódio. Toma o refrigerante normal. Não toma tal suco porque ele tem muito sódio. Gente, uma comparação bem rápida aqui com vocês. Tem muitas pessoas que usam aqueles biscoitos integrais de pacotinho como lanches da manhã e lanches da tarde. Se vocês pararem para analisar, atrás desse biscoitinho está escrito lá 220, 230, 250 miligramas de sódio por pacotinho. Um copo de refrigerante zero, ele tem mais ou menos 36 miligramas. Ou seja, a mesma quantidade em miligramas de sódio que contém um biscoitinho daquele integral, que parecia ser mega saudável, dentro de um refrigerante, ele equivaleria a 1,5 litro. 1,5 litro, quase 2 litros de refrigerante aí aproximadamente, dependendo do biscoito que você compra de água e sal, ou então esses pacotinhos já que mostram ser integrais e tem uma tendência a ser saudável por conta de fibras, equivale a 1,5 litro de refrigerante zero. Então, o que vale é uma questão de bom senso. Não podemos condenar, às vezes, esses refrigerantes para uma pessoa que pesa 150 quilos e que precisa, às vezes, de algum líquido para tentar se saciar um pouquinho. Eu, particularmente, não sou contra esses refrigerantes dietéticos, mas eu sou contra a questão de falta de bom senso. Encontramos várias pessoas no período de manutenção de dieta que não precisa mais de refrigerantes diets. Encontramos pessoas que têm uma saúde em dia e, com certeza, essas pessoas não precisam de refrigerantes dietéticos. Esses produtos foram desenvolvidos para um público específico, um público que sofre, que precisa perder peso ou cuidar de alguma doença. Então você que está com a saúde toda organizadinha, prefira sempre sucos naturais, deixe os refrigerantes dietéticos de lado. Se for tomar refrigerante e tiver numa festinha e tiver outros alimentos, se preferir o refrigerante dietético, tudo bem, mas deixe que isso faça parte de vez em quando do seu dia a dia. Não faça consumo irracional desse tipo de alimentos, achando que só porque eles são lights
ou diets, você pode comer à vontade, consumir à vontade, beber à vontade. Isso acaba gerando prejuízos da mesma forma, às vezes, se você tiver um excesso de peso. Outro detalhe para prestar atenção: uma pessoa que às vezes não sofre ou está com excesso de peso e acaba usando os alimentos na intenção de perder peso, mas não muda os hábitos alimentares, ela está andando para trás também. Para você usar esse tipo de alimentos e eles terem o efeito, o benefício que ele realmente acaba prometendo, nós temos sim que fazer o resto certo. O café da manhã, os lanchinhos, as refeições principais sendo almoço e jantar. Não acredite você que só pelo fato de trocar o seu leite integral pelo desnatado, a sua saúde vai melhorar e as suas gordurinhas vão embora. Elas não vão embora. Existe uma mudança completa de hábitos alimentares envolvendo sono, consumo de água, atividade física, para que isso realmente se torne efeito. E depois que a pessoa atinge o objetivo dela, não tem problema nenhum ela voltar a consumir um alimento que tenha 50% a menos de gordura, um leite, por exemplo, ou então algum outro tipo de alimento que não seja diet, não seja light, seja original, mas ela já aprendeu a se alimentar bem, então ela consome em pequenas porções. Então você que está na intenção de perder peso, não acredite que o alimento light ou diet vai fazer esse milagre na sua vida, porque ele não vai. Ele só faz a diferença a partir do momento que o seu dia, o seu ritmo de vida for bem organizado. Espero que essas dicas sirvam para você se comprometer um pouquinho mais, a prestar mais atenção ainda ao que você está consumindo, tomar cuidado com esse excesso de alimentos quimicamente modificados, esses alimentos que contêm uma quantidade muito grande de adoçantes, para que ele não cause um mal maior ainda do que o peso já está causando. Fique com Deus, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Te vejo quinta-feira com mais uma novidade, um programa super interessante que já está sendo reformulado a partir de já, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quinta-feira da semana que vem, das 9 às 10. E não esqueça de mandar e-mail aqui pra gente, para que a gente consiga melhorar cada vez mais o programa para vocês. Muito obrigado, uma boa noite e até semana que vem.